Quando instituições passam a ser usadas como instrumentos políticos, a confiança pública se deteriora. Mas, fora do palco doméstico, a lógica entre estados costuma ser outra, mais silenciosa, mais pragmática e menos retórica. É nesse terreno que se insere o caso de Mark Fogel. A Casa Branca relembrou nesta semana a libertação do cidadão americano que havia sido detido injustamente na Rússia desde 2021. O episódio envolveu negociações diplomáticas discretas entre Washington e Moscou e expôs uma realidade pouco discutida. Mesmo em ambientes de alta tensão política, estados continuam negociando nos bastidores, especialmente quando vidas humanas se tornam peças de pressão geopolítica. Prisões desse tipo não são apenas questões jurídicas. Elas fazem parte de uma estratégia mais ampla em que o poder se exerce longe das câmeras e fora do discurso moral. Esse tipo de troca silenciosa lembra que conflitos internacionais nem sempre se manifestam em guerras abertas. Muitas vezes, eles se dão por meio de acordos discretos, gestos calculados e concessões mútuas. E essa lógica, como a história mostra, vem de longe. Para entender como esse tipo de negociação moldou o mundo e por que ela ainda ajuda a explicar o presente, nós vamos voltar a um episódio simbólico da Guerra Fria, narrado pelo nosso mestre Augusto Nunes. No dia 10 de fevereiro de 1962, em plena Guerra Fria, com o mundo sob a ameaça constante de um conflito nuclear, uma ponte em Berlim foi palco de um dos episódios mais representativos do século XX. Coberta pela névoa do inverno, a ponte Glienicke ligava dois mundos em confronto. De um lado estava o piloto americano Francis Gary Powers. Do outro, o agente soviético Rudolf Abel. 2 anos antes, quando voava sobre território soviético, o avião espião U-2, pilotado por Powers, foi abatido. Capturado, julgado e condenado em Moscou, ele se tornou uma peça valiosa no tabuleiro da Guerra Fria. Abel, um dos principais espiões da União Soviética, agiu nos Estados Unidos até ser preso. Naquele 10 de fevereiro, eles foram trocados ao fim de negociações realizadas sob absoluto sigilo. Os entendimentos incluíram a libertação simultânea de um estudante americano detido em Berlim Oriental. Mas o episódio foi mais que a volta para casa de 2 prisioneiros. A troca também revelava que, mesmo durante a polarização decorrente da Guerra Fria, certas regras seguiam em vigor. Nenhum dos lados parecia mais forte ou mais fraco. O que havia era equilíbrio de poder. Naquele momento, Washington e Moscou demonstraram que diplomacia e firmeza podiam coexistir. Poucos meses antes da crise dos mísseis em Cuba, quando o mundo esteve à beira do abismo, prevaleceu ali a racionalidade. Décadas depois, a cena foi reproduzida nas telas de cinema. Estrelado por Tom Hanks, o filme Bridge of Spies, Ponte dos Espiões, revela que por trás das manchetes havia decisões morais ditadas por responsabilidade internacional. Hoje, quando o planeta volta a conviver com disputas entre grandes potências, espionagem tecnológica, guerras híbridas e confrontos indiretos, a imagem daquela ponte permanece atual. A experiência da Guerra Fria mostrou que a competição entre potências só é sustentável quando acompanhada de mecanismos de contenção. A ponte Glienicke deixou de ser apenas a reafirmação da poderosa parceria entre o aço e o concreto. Tornou-se um monumento histórico. Sobretudo em tempos de tensão global,
A Glinick segue avisando que pontes existem para atravessar conflitos, não para perpetuar confrontos entre os dois lados. Esse episódio da Guerra Fria ficou tão emblemático que acabou retratado no cinema, como vimos. Esse episódio histórico da semana é um bom lembrete de que o mundo de hoje não inventou a diplomacia silenciosa, mas talvez tenha esquecido como ela funcionava. Guerra Fria, eu sei que nós quatro somos apaixonados pelas histórias da Guerra Fria. Eu não sei nem para quem jogar, porque é um assunto que daria outro programa inteiro. Flávio, vou jogar para você. Eu preciso fazer um comentário bem pós-Guerra Fria. Se você for ver os grandes jornalistas da grande mídia, alguns deles acertam em criticar a União Soviética. E por que eles erram tanto no mundo que tenha figuras como Putin ou Donald Trump? Porque eles ainda têm uma mentalidade de Guerra Fria no qual, pelo menos, a explicação era mais fácil. Ou seja, tem um lado que defende a liberdade e tem um lado que é um totalitarismo. É fácil você definir um mundo assim. Só que aí eles começam a tentar entender umas figuras extremamente complexas, como Trump, Putin, simplesmente tentando encaixar nessas categorias ultrapassadas, que não batem mais direito. Ora, esse próprio Russiagate, né, dos Estados Unidos, ou seja, a acusação de que Donald Trump estava em conluio com os russos, cai exatamente nessa mentalidade de Guerra Fria. O que acontecia, tentando resumir que é uma história muito cabeluda de uma maneira bem rápida. O Biden, a família Biden, junto com a família Obama, junto com a família Clinton e junto com a família Bush, junto com grandes famílias de democratas e republicanos no alto estado americano, queriam uma guerra com Putin a partir da Ucrânia. O Trump sempre falou, apesar de eu ser a favor da Ucrânia, eu não sou a favor dessa guerra. Ah, tá vendo? Então ele tá de conluio com Putin. Mas nunca comentam que essas famílias americanas estavam em conluio com outros ditadores, às vezes piores ao redor ali do Putin, que são seus ditadores concorrentes, inclusive fazendo umas coisas na Ucrânia bem discutíveis. Aí você volta para a história lá do Russian Hoax. Lembra aquela famosa cena do Trump dando uma coletiva de imprensa assim que ele foi eleito no primeiro mandato, que ele aponta, acho que é pro Andrew Cuomo da CNN e fala "You are fake news", e virou um meme supremo, né? Vocês são fake news. Ele diz que ele que criou o termo fake news, né? Sendo que já existia uns 2, 3 anos antes dele. Eu comentei essa história no livro Inquérito do Fim do Mundo. Ora, ele estava respondendo justamente a acusação feita pela CNN de que o mais alto, o coordenador de campanha dele, tinha se encontrado com os russos no hotel. E ele falou assim, gente, mas essa história já foi desmentida tantas vezes, mas não aguento mais ter que falar de um troço como esse. O cara tinha foto dele, vídeo dele no mesmo dia aqui nos Estados Unidos, era um cara com o mesmo nome, não tinha nada a ver, só que a CNN quis insistir nessa história, que era para sempre associar o Trump aos russos. Sendo que você pega o livro do Trump, América Debilitada, que tem em português, a primeira página ele está criticando o Putin, falando, meu Deus do céu, se não fizermos alguma coisa, o Putin vai nos dominar. Tá agora, né, nesse seu segundo mandato, fazendo o Putin tomar a maior sova que ele tomou na história, para depois falarem que o cara tem alguma ligação com os russos. Ou seja, o mundo que ele não é mais de Guerra Fria, que ele tem complexidades, que ele tem figuras muito mais dialéticas, com muito mais camadas, os jornalistas não conseguem entender. Nós aqui estamos tentando fazer um papel de formiguinha, justamente para a população pelo menos pegar alguns conceitos básicos e não cair nessas esparrelas da grande mídia.